Você está se preparando para o teste do IELTS, talvez você já esteja na fase de fazer simulados, talvez você já tenha até feito o próprio teste do IELTS e não sabe o que está acontecendo, por que você está perdendo ponto, ou por que você não atinge a nota que você quer no teste. Muito bem, nessa aula de hoje aqui, eu vou falar como que faz para você evitar perder pontos com erros simples que a maioria das pessoas acaba cometendo na hora do teste do IELTS. A gente vai ver aqui 6 erros que eu separei para vocês, ou 6 pontos que você deveria prestar atenção para não perder pontos com erros simples na hora do teste do IELTS. Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês, ó. Como não perder pontos com erros simples. Por quê? A pior coisa é quando você comete um erro que é besta, um erro bobo e perde ponto por isso. Se fosse algo difícil, né? Tipo assim, tá bom, vá lá, é difícil mesmo, eu errei. Mas não, quando você comete uma coisa que é besta, simples, básica, aí você chega a ficar até com raiva de você mesmo, não é? Pois é. Então, antes de começar, eu preparei aqui uma lista para vocês com esses 6 pontos, né, que a gente vai tratar aqui. Mas antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você não está inscrito no canal ainda, já se inscreva aqui no canal, porque aqui toda semana tem vídeo para você sobre pontos relevantes na sua jornada de preparação com o teste do IELTS. Aproveite e deixe o seu like aí no vídeo pra gente, porque é extremamente importante para o YouTube reconhecer não só que esse vídeo é importante para você, mas para outras pessoas que estejam na preparação do teste do IELTS também. Vamos lá? Beleza. O primeiro ponto que eu separei para vocês aqui é exatamente este aqui, ó. Compreensão clara. Compreensão clara do que, Simon? Dos critérios de avaliação. Muitos candidatos nem sabem o que eles têm que fazer na hora do teste. O cara vai para a prova, ele não sabe como vai ser a prova do writing, por exemplo. O que vai ter na task 1, o que vai ter na task 2, ou às vezes ele nem sabe que tem task 1 e 2. O cara vai para o speaking, ele não sabe que tem 3 partes no speaking. Ele não sabe como é a parte 1, como é a parte 2, como é a parte 3. E isso acaba, obviamente, levando sua nota lá pro chão, porque você nem sabe o que é esperar de você, como é que você vai entregar para o examinador aquilo que ele quer, não é mesmo? Então preste atenção. Além disso ser um dos erros mais simples, né, eu quero destacar dentro desse ponto, né, que é ter a compreensão clara, 2 coisas para vocês. Obviamente, você já sabe que você tem que procurar entender o que acontece no teste, qual é a estrutura do teste, mas já tem outras aulas minhas aqui no canal em que eu falo sobre isso. Eu quero, dentro desse ponto da compreensão clara dos critérios, trazer 2 coisas para vocês. Primeira coisa, lá na hora que a gente olha para o teste do writing e do speaking, você vê que a pessoa, ela fica preocupada em fazer só uma coisa. A pessoa, ela fica preocupada em não errar. Ué, Simon, mas eu não deveria não errar mesmo? Sim, você deveria. Só que a pessoa fica muito preocupada com não cometer erros e acaba não atingindo parâmetros que são mais importantes. Por exemplo, quando a gente olha para a gramática, né? A gente tem lá um critério que é assim, ó, grammatical range and accuracy. O que significa isso, né? Grammatical range é o alcance gramatical, é o quanto você conhece de gramática. E accuracy é a precisão, é o quanto que você erra. A maioria das pessoas, quando está prestando atenção nisso aqui, ó, não errar, ela está atingindo isso aqui, accuracy. Ela está preocupada com accuracy, mas ela está esquecendo isso aqui, ó, grammatical range, que é muito mais importante. Muito mais. Por quê? Se você só não comete erros, mas usa um range, um alcance muito pequeno de gramática, o seu examinador vai pensar assim: tá bom, eu já vi que você não está cometendo muitos erros, mas você também não conhece muito. Você também não sabe muitas estruturas. E isso acaba afetando sua nota. Então, esse é o ponto para você prestar atenção quanto ao writing e ao speaking. Não fique tão focado em não errar. Fique mais focado em aplicar um alcance muito grande de estruturas que você consegue demonstrar. Isso é mais importante, tá? Agora, quando a gente olha, ainda dentro do problema aqui da compreensão clara, quando a gente olha para o listening e o reading, aí tem outra coisa que acontece, que são as 2 partes que vão testar suas habilidades passivas, né? O que você está ouvindo e o que você está lendo. Aqui, o problema é o seguinte, ortografia e spelling. Spelling é ortografia em português, né? Mas por que eu estou colocando isso aqui? Porque quando você vai para o reading, você corre um risco muito grande de perder ponto à toa
porque você escreveu errado. Você literalmente pegou a lacuna e escreveu a palavra que era resposta errado. Exemplo clássico é esse aqui, ó, parallel, que significa paralelo. Aí você olha e pensa, peraí, será que parallel tem 2 L's ou é um só? Ou será que é aqui 2 L's? Aí você dá aquela travada, entendeu? Então, isso aqui acaba te atrapalhando na hora da prova. E por que que aqui eu coloquei spelling? Porque isso é muito comum na hora que você vai para o listening. Por quê? Durante o teste do listening, o seu examinador ele vai ditar coisas para você. Não o examinador, mas o áudio vai ditar coisas para você. E aí você tem que estar com o seu listening bastante afiado para poder pegar o que está sendo ditado. Às vezes vai ser um número, às vezes vai ser um nome. São as duas situações mais comuns e onde o pessoal mais erra. Por isso que eu falo que é o erro simples, porque isso aqui acontece na parte 1 do teste, na parte 1 do listening. E aí é o seu problema. Então, a primeira coisa é você trabalhar a compreensão clara do que é esperado de você no teste. E isso aqui é o básico do básico, beleza? Vamos lá para o nosso segundo ponto que você deveria prestar atenção na hora da sua preparação para o teste do IELTS. O segundo ponto é isso aqui, ó. Atenção às instruções. Atenção às instruções. É a coisa que chega a dar raiva de você mesmo quando você comete isso. Por quê? Você não leu o enunciado, o prompt da questão, que é o comando da questão, ou o enunciado, e aí você foi lá e errou a questão porque você não sabia o que ela pedia. Porque você ignorou. Ignorar vem lá do latim, ó, ignorância. Essa parte aqui, ó, o e, que é o que vem do in, né, ali no latim, significa não ter, estar fora do conhecimento, ignorância, gnoscere, que é você ter conhecimento de algo. Você ignora, você não tem o conhecimento do que é para fazer. Por quê? Lá no teste vai estar escrito no more than 3 words. O que significa isso? Não mais que 3 palavras. Ou one word only. O que é isso? Somente uma palavra. Na lacuna que é para você responder, vai estar lá, não escreva mais que 3 palavras. O que o candidato faz? Escreve mais que 3 palavras. Está escrito lá, escreva somente uma palavra. O que ele faz? Vai lá e escreve 2, 3, 4 palavras. Quando você vê isso aqui no seu teste, significa que em pelo menos uma, pode ser mais, mas pelo menos uma daquelas questões vai ter um campo em que você vai ter que escrever 3 palavras. Não mais que 3 palavras. Uma palavra, mas não será todos os pontos. Isso não vai acontecer com todas as lacunas. Não é que todas as lacunas têm que ter 3 palavras. Quando vem no more than 3 words, não mais que 3 palavras. Não é que toda lacuna tem que ter 3 palavras. Significa que em alguma daquelas lacunas a resposta vai ter 3 palavras. Então, cuidado com isso. Verifique as instruções do enunciado. Porque isso aqui é você, não é nem que você está perdendo ponto, você está falando, examinador, que ó, não quero esse ponto aqui não. Eu sou um ignorante, eu estou ignorando o comando da questão. Cuidado com isso, cuidado. Terceiro ponto da nossa lista aqui para você se preparar. Esse aqui é o quintessential. Quintessential, é típico do candidato afobado. Que é isso aqui, ó, é o ponto 3, é o ponto do planejamento. O que o candidato vai lá e faz? Ele vai lá e me faz 3 coisas. 1, desvia do tópico. 2, ele, falta de coesão. 3, tem a fala desordenada. O que é cada um desses pontos aqui? Preste atenção. O candidato, quando ele vai lá no teste, geralmente isso aqui vai acontecer no teste do writing e do speaking, tá? Primeiro ponto aqui, ele desvia do tópico. Quando você faz isso aqui, você não se planejou, você acabou de ouvir a pergunta no caso do speaking, ou você acabou de ler a pergunta no caso do writing, e você já sai igual um animal descontrolado, escrevendo ou falando. No teste do IELTS, presta atenção, o seu examinador sabe. Vamos conversar com calma aqui, vai.
Com calma, com paciência. O seu examinador sabe que este momento é um momento de tensão para você. Ele sabe que você está nervoso. Então, esteja nervoso, mas não seja afobado. Não existe no teste nenhum critério, nenhum parâmetro que fale assim: o candidato deve falar imediatamente após a pergunta. O candidato deve escrever imediatamente após ler a pergunta. Não existe isso. Pense o que você vai fazer, tanto para o writing quanto para o speaking. Obviamente, na hora do speaking, ele vai perguntar para você na sua frente, você não pode ficar lá olhando para o céu, mas você pode e deve ter um tempo para pensar. Ele vai te fazer uma pergunta: What's the importance of books in our current society? Qual a importância dos livros na nossa sociedade atual? Você pode virar e falar: Well, I believe that esse tempo pequeno de 2 segundos está ok você ter. E isso demonstra para o seu examinador que você tem cuidado ao planejar a sua resposta. Da mesma forma, quando você for escrever no writing, você tem 1 hora para escrever o texto inteiro. Não saia igual um descontrolado escrevendo, porque senão você vai escrever qualquer coisa, e quem escreve qualquer coisa não escreve o que a prova quer. Entendeu? Então presta atenção. Se você fizer isso aqui, ó, sair falando igual um abestado, você vai correr o risco de se desviar do tópico. Aí você perdeu lá no Task Achievement ou no Task Response. O que é isso? São 2 critérios da prova. Se você respondeu o que foi perguntado. Se você sai do tópico, você não respondeu ao que foi perguntado. Outro ponto, se você não tem coesão porque você está falando coisas sem sentido, sem preparar, você vai ferir lá no Coherence and Cohesion, que é um outro critério que você tem na prova para obedecer. Se você fala de maneira desordenada, o seu examinador perguntou qual é a importância dos livros na sociedade. Olha o caso, é o clássico, é o clássico. É o clássico. Qual a importância da leitura na sociedade? O candidato vira e fala, por exemplo, eu não gosto muito de ler. Quem falou que dar exemplo é responder? Nunca na sua vida, nem na sua morte, comece uma resposta com por exemplo. Se você quer minimamente uma resposta, uma nota boa no IELTS. Isso é resposta com fala desordenada. Primeiro você explica, depois você exemplifica. Então cuidado com isso. Isso aqui vai interferir lá no fluency and coherence do speaking. Então cuidado com isso. Como que você resolve isso aqui? Simples demais na sua vida. Na hora que você estiver no speaking, você vai pensar. Na hora que você estiver no writing, você vai fazer rascunho. É para você fazer um rascunho. Não é à toa que eles vão te dar um papel com lápis. Você tem que fazer esse rascunho. Obviamente, você não vai ter tempo, e eu não te aconselho a fazer isso, de escrever no seu rascunho o texto inteiro para depois você passar limpo. Não faça isso, que é loucura, não vai dar tempo. Mas você tem que ter o rascunho para traçar a estrutura do que você já quer falar. Isso sim, você tem que fazer. Beleza? Próximo ponto aqui nosso. Esse aqui é tenebroso, né? O que é a questão do controle de tempo? Os candidatos, isso acontece demais também, simplesmente perdem pontos porque eles não conseguem terminar a prova. Só por isso, simples. Só não deu tempo do cara acabar a prova. Talvez se ele tivesse conseguido responder as questões todas, ele iria obter uma nota até razoável, mas não deu tempo. Agora eu te pergunto, por que não deu tempo? Isso acontece muito, gente, no reading e no writing, tá? Isso acontece muito no reading e no writing. Por quê? O reading, você vai ter textos que ficam cada vez maiores ou mais complexos, ou os dois, ao longo do tempo da prova, que é 60 minutos. E no writing, você vai ter ali 1 hora para escrever 2 textos inteiros. Um de pelo menos 150 palavras, o outro de pelo menos 250 palavras. Então a pessoa se vê ali lutando contra o tempo. Por quê? Grande parte é porque ela não fez o planejamento do que ela vai fazer. Mas como que você controla essa questão do tempo aqui nos dois? Primeiro, são 2 pontos. Olha lá, primeira forma de resolver o controle de tempo, especialmente no reading e no writing. Aprender e
treinar as técnicas de prova. Preste atenção. Você, por exemplo, você se torna meu aluno, você entrou lá no UIC, Ultimate IELTS Coaching, programa de treinamento para o teste do IELTS, completo, tem simulado, tem tudo. Aí você assistiu às aulas das técnicas, você fala, tô pronto. Claro que não. Você aprendeu as técnicas, agora é hora de você treinar com elas. Aprender é um processo mental. Se eu te ensinar como que faz para você andar de bicicleta, você aprendeu a teoria. Agora, você treinou andar de bicicleta, é outra coisa, né? Então, por isso que eu coloquei. Tem que aprender e treinar as técnicas da prova. Por quê? As técnicas é o que vão garantir que você atinja os parâmetros da prova. Outra coisa, na hora que você estiver treinando, você vai criar volume de treino. Não adianta você querer controlar o tempo da prova ou saber administrar bem o tempo na hora da prova se você não criou o volume de treino. Como que você espera chegar numa prova? Vamos pegar o exemplo do reading. 60 minutos, 40 questões, se você dividir ali dá 1 minuto e meio por questão. Como que você espera chegar numa prova dessa e performar bem se você fez 3 simulados? Não espere. Você tem que ter volume. Volume. Se você não fizer 10 simulados, para mim você nem criou volume. Pelo menos 10, 15, 20, 30 simulados. Para você ter volume, perceber as nuances, onde que estão as pegadinhas, como que são formuladas, quais são as palavras que eles usam para pegar a pegadinha e colocar você na casca de banana. Você só vai perceber isso quando você desenvolve volume de treino. Então, muito cuidado com isso e preste atenção. Muito bem, antes da gente começar o próximo, é o seguinte. Preste atenção. Até aqui, a gente já falou de 4 pontos, né? Para você não perder pontos na hora da sua prova com coisa besta, com pontos simples. Agora a gente vai entrar aqui nos pontos mais profundos, né? Da análise. E aí, eu já quero te falar. Se você está assistindo aqui até agora e não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal. Deixa o seu like aqui no vídeo, é extremamente importante, tá? Não só porque o YouTube mostra para você mais vídeos mesmo, apesar de ter centenas de vídeos aqui no canal, mas também para que ele mostre para outras pessoas que estão na mesma jornada de preparação para o IELTS. Beleza? Muito bem, vamos lá. Qual é o ponto 5 aqui da nossa aula? O ponto 5 é este aqui. Prática com materiais idôneos. O que são materiais idôneos? Materiais de boa reputação, que você pode confiar. Isso é extremamente importante. Por quê? Muitos candidatos treinam de qualquer forma, com qualquer material que acha na internet. E aí depois se dá mal na prova e não sabe por quê. Você foi fazer a prova que era o IELTS General Training, você estava treinando com material do IELTS Academic de 2006. Ou você foi fazer uma prova do IELTS Academic, você estava treinando com o IELTS Academic da versão do UKVI. São coisas diferentes. Você estava treinando com materiais, mas você ia fazer o IELTS Life Skills, que é para quem quer visto de casamento no Reino Unido. Então, cuidado, porque na internet você vai achar muita coisa, mas nem tudo está adequado para o que você precisa. Então, você tem que treinar da forma correta. Qual é a forma correta, Simon? Você tem que aprender a fazer os simulados do jeito certo. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Se você usa o simulado do IELTS que você acha na internet para ver sua nota apenas, você está usando o simulado da maneira errada. O simulado, dentro pelo menos da metodologia que eu ensino para os meus alunos, o simulado ele não é para você ver nota. Não apenas, pelo menos. O simulado é para uma coisa muito específica. Treinar a aplicação das técnicas. É para isso que o simulado serve quando você estuda de forma séria. A nota que você recebe, ela é secundária, talvez até irrelevante. A gente não faz simulado para ver nota, a gente faz simulado para treinar a aplicação das técnicas. Isso é o que é importante para você. Obviamente, primeiro, você tem o problema da fonte, você tem que achar material bom. Segundo, você tem que aprender as técnicas e treinar as técnicas por meio dos simulados para treinar a aplicação das técnicas, para que você fique proficiente em aplicar aquelas técnicas. E aí eu já vou deixar aqui para você um presente para você que está assistindo aqui. Não sei se você teve a oportunidade de já ler a descrição do vídeo ou se você está só assistindo, mas na descrição do vídeo pedi o pessoal da equipe para deixar aí
um simulado para você de graça, da minha plataforma de simulados do IELTS. Você pode entrar lá e vai fazer, acho que eles deixaram um simulado de listening do IELTS, vai lá, tem um link ali, você vai conseguir entrar e vai fazer um simulado gratuitamente, tá? Teste para você ver como você está. Ah, Simon, mas você não falou que a gente não faz simulado para ver nota? Sim, quando você está na hora de fazer o treino de técnicas. Como assim, Simon, na hora de fazer o treino de técnicas? Vou te explicar. A sua jornada de preparação para o IELTS, ela tem que ser assim, ó. Sabe o que é isso? É GTT. O que é EGTT? Simples demais. Exposição guiada, que é a parte do método pela qual você vai melhorar o seu nível de inglês. Você vai sair de quem está ali no nível A1, A2, para o nível B1, B2, C1, C2. Você vai melhorar o seu nível em inglês com as técnicas de exposição guiada. Depois, quando você chegar no nível da nota que você já quer, por exemplo, eu quero atingir uma nota 7 no IELTS, por exemplo. Beleza, 7 é nota de quem está no nível C1, pelo menos. Você já tem exposição guiada, uma carga de exposição ao idioma do nível C1? Sim, beleza. Então agora você vai começar o seu treino de técnicas. Vai aprender as técnicas, vai treinar a aplicação delas no simulado. Aí é o momento de você utilizar o simulado para a aplicação das técnicas. No início da sua jornada, que eu suponho que seja o momento que você está agora, eu te recomendo, pega ali e faz o simulado para ver como você está. Opa, deu uma nota muito abaixo do que eu esperava. Então isso já demonstra que você tem que estar, na verdade, aqui. E essa balança, né, essa escala aqui, ela é móvel. Porque algumas pessoas já vão chegar com a exposição guiada já preenchida. Eu já estou no nível da nota. Meu negócio agora é treinar a técnica para a prova. Tem pessoas que vão chegar com um nível de exposição guiada muito baixo. Então você vai ter que mover a escala mais para frente. Você vai passar mais tempo melhorando o seu nível, depois você vai para o treino de técnicas. Fez sentido para você isso aqui? Isso é importante, tá? Então vai lá, aproveita o simulado que eu deixei aí. Depois, se você quiser, lá embaixo você vai ter a oportunidade de conversar com a minha equipe, tem um botão lá se você quiser. Vai lá, conta qual foi a sua nota, para você saber o que você tem que melhorar, como que você melhora. Vai lá, é gratuito, tá? O simulado. Beleza. Próximo ponto e último ponto aqui pra gente fechar. O último ponto é este. Não improvise o que você não sabe utilizar. Simples demais. Não improvise o que você não sabe. Na hora do seu teste do IELTS, o seu examinador ele está sim esperando palavras avançadas de você, está sim esperando estruturas complexas de você. Só que se você tentar utilizar isso de uma maneira artificial, a sua nota não vai vir simplesmente por você estar utilizando aquilo. Aquilo vira pro forma, né? Vira algo apenas de enfeite, porque você não sabe de verdade utilizar aquilo. E o seu examinador é treinado para perceber esse tipo de coisa. Então, tem muito candidato que tenta usar palavras avançadas fora do contexto, palavras avançadas fora do contexto, ou então eles simplesmente vão lá e travam o raciocínio. Já aconteceu isso com você? Travar o raciocínio? Porque você tentou utilizar uma palavra e aí você não sabia como seguir a frase. Isso acontece muito, tá? E dá para perceber, é claro, quando você está ali na posição de examinador, você percebe que a pessoa travou porque ela usou uma expressão e ela não sabia continuar com aquela expressão. Então, cuidado com isso. Aqui, ó, eu recomendo que você priorize a naturalidade, tá? Priorize a naturalidade do que você está fazendo na hora lá do teste para o seu examinador. Por quê? Vale muito mais você falar de uma maneira simples, mais natural, do que você tentar ficar falando de uma maneira artificial. Então, priorize a naturalidade em detrimento da artificialidade. É melhor que você seja natural e simples do que artificial e complexo. Porque nem complexo de verdade você vai ser um engodo, uma enganação, né? Então, priorize a naturalidade daquilo que você está fazendo, tá? Seguinte, a gente chegou ao final dessa aula aqui, mas eu ainda quero deixar um outro negócio para você. Eu falei que ali no link, eu deixei ali na descrição, eu deixei um link para o simulado, mas eu vou deixar em algum lugar da tela aqui um outro vídeo que eu fiz de uma outra aula para você aprender a resolver e encontrar as questões do reading, a prova da leitura, mais rapidamente. Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. A gente se vê na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá.